Glorifico a Deus pela vida do André, pelos louvores. Nós não combinamos nada, porém, como todo domingo, encaixa tudo. Glória a Deus por isso. Isso quer dizer que o Espírito Santo está na frente, né? Então eu convido a todos, em nome de Jesus, que abra em João 15. João 15. Amém? Do 1 ao 5. Eu sou a videira verdadeira, e meu Pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta. E todo que dá fruto, ele poda, para que dê mais fruto ainda. Vocês já estão limpos pela palavra que lhes tenho falado. Permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto, se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim, e eu nele, este dará muito fruto, pois sem mim, vocês não podem fazer coisa alguma. Amém? Vamos orar? Pai querido, eis-nos aqui, Senhor, mais uma vez, diante de Ti, e eu te peço, ó Deus, que não seja a Érica que ia falar, que sim o Seu doce Espírito através da minha vida, que eu venha diminuir neste momento, Senhor, para que Tu cresces, que não sejam palavras que venham de mim mesma, mas sim do Teu doce Espírito, Senhor, que nossa mente seja blindada neste momento, e nosso coração aberto para receber a Tua palavra, que o Senhor venha falar conforme o Teu querer, o que nós precisamos ouvir, o que precisamos ser exortados. Que tudo venha ser para a honra e glória do Teu santo nome nesta noite, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Aqui no versículo 5, fala assim. Deixa eu achar aqui, gente. Pois sem mim, vocês não podem fazer coisa alguma. Aqui, Jesus está falando para pessoas, para filhos dele, para cristãos, certo? Mas uma pessoa comum, pode fazer alguma coisa sem Jesus? Será? Pode. Aí você fala, por que pode? Pode. Muitas pessoas prosperam sem Jesus. Muitas pessoas trabalham sem Jesus. Muitas pessoas casam sem Jesus. Muitas pessoas trabalham sem Jesus. E muitas pessoas vão para o inferno sem Jesus. Esse que é o problema. Nós acharmos que nós não precisamos de Jesus. Só que existem dois caminhos que a gente sempre fala aqui. A porta estreita e a larga. A larga, ou então ficar em cima do muro, né? Sabendo que o muro é de Satanás. Então, às vezes, muitas coisas acontecem conosco. Problemas, aflições, que nos balanceiam às vezes. Mas, quando nós conhecemos a palavra, conhecemos a Jesus, nada podemos fazer sem Ele. As pessoas que não conhecem fazem o que querem, sem Jesus. Mas vão para o inferno também, sem Ele. Eu li um post no Facebook que dizia que a igreja de hoje em dia não fala mais tanto sobre arrependimento, sim por prosperidade. Se nós tivéssemos colocado aí na frente, campanha para receber a chave. Campanha para receber a sua casa. Campanha para ter o melhor ano da sua vida financeiramente. Poderia ser que esteja mais cheia a igreja. Mas aqui a gente não fala disso, a gente fala de arrependimento. Mas glória a Deus por isso.
Aqui a palavra fala sobre a videira. Vou falar um pouquinho sobre cada coisa aqui para a gente entender. A videira aqui no caso, eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. A videira é Jesus, o agricultor é Deus. Jesus é quem dá o alimento. E quando fala aqui que nós somos os ramos, eu estava pesquisando, a videira tem um tronco, é todo meio que desenhadinho assim, e tem os ramos. Esses ramos tem, não sei se eu vou lembrar o nome, mas como se fossem gotinhas dos ramos que vai fazendo aonde vai brotar a folha para depois sair o cacho de uva. E esses ramos, que somos nós no caso, eles têm que ser podados. Ele nasce, quando começa a apontar uma uvinha verde, os agricultores falam que aquilo lá é ruim para a árvore. Então pede para arrancar, para depois sair o ramo e depois dar o fruto. E quando dá o fruto, eles podam esses ramos para que na próxima vez de plantar, de ter a colheita de novo, dê melhores uvas. E assim é conosco. Jesus é a videira, nós conhecemos a Jesus, entregamos a nossa vida para Ele, e Ele é o alicerce, como o André disse, é a rocha. E Ele que nos dá o alimento. Nós não podemos fazer nada sem Ele. Ao contrário das pessoas que estão aí fora, que fazem, achando que podem fazer o que quiser. E como somos ramos, os ramos vão crescendo com esse porãozinho que eles vão falando, é para que dê o fruto. E o fruto, quando nós conhecemos a Jesus, nós recebemos o fruto. Um fruto do Espírito, que é o Espírito Santo de Deus. Todos nós que conhecemos a Cristo, entregamos a nossa vida a Cristo e fomos batizados, nós recebemos o Espírito Santo de Deus. É um presente que Deus nos dá, né, nas nossas vidas, através da nossa entrega para Ele. E através disso, nós recebemos o fruto também, que eles dão um exemplo como se fosse uma laranja. A laranja é um fruto, certo? Um fruto é a laranja. Só que dentro da laranja existem gomos. O que são esses gomos? O fruto do Espírito, que está lá em Gálatas 5, 22 e 23. Eu vou ler para vocês. Gálatas 5, 22 e 23 diz assim: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. São 9 gominhos. Nós somos a laranja e dentro de nós devemos expressar esses 9 gominhos aqui. Claro que vai ter alguém que vai ter mais paciência do que eu, vai ter mais amor do que eu. E com isso nós geramos o nosso dom. Quando nós recebemos o dom do Espírito Santo e temos que exercer o nosso fruto do Espírito, para que nós possamos expressar os nossos dons que Deus nos dá. Mas como assim, Érica? Isso tudo nós conseguimos buscando a Deus. Não tem como o ramo dar fruto fora da videira. Não tem como o ramo florir fora da videira. Não existe isso. Nós estamos aqui hoje para receber da videira. Sairemos daqui cheios da presença de Deus, para que nós possamos lá fora exalar o fruto do Espírito Santo. Quando não fazemos isso, dificilmente a gente vai expressar o amor, dificilmente a gente vai expressar a alegria. A alegria
alegria, principalmente, ela vem quando nós vemos dar frutos. Nesse caso, almas. Para a gente é uma alegria, para mim, para o Emerson é uma alegria ver o Senhor trabalhar na vida de cada um de vocês. É o fruto. Isso quer dizer que eu não estou aqui à toa, que eu não dobro meu joelho em casa à toa, que eu não busco a Cristo à toa, que eu não leio a palavra à toa. Porque antes de quantidade, o Senhor quer qualidade dos frutos. Não adianta todas as cadeiras estarem aqui preenchidas, mas serem frutos azedos. Quem gosta de uva azeda? Eu gosto. Gosto da uva doce. E Jesus também. Como agricultor, o Senhor corta o ramo que não dá fruto. O que quer dizer isso? Nós somos criados para glorificar o nome de Deus e exalar a presença dele através do nosso testemunho de vida, através das nossas palavras, através do que a gente exala aí fora. Eu sei que é uma palavra que é para crente mesmo, para nós que estamos aqui. E Deus sabe de todas as coisas. Sabe falar aonde a gente tem falhado. Aqui eu marquei até assim, ó. A poda são as nossas renúncias. Renunciar às coisas que nós gostamos de fazer, mas que não agrada a Deus. Muitas vezes a gente tem aquela vontade de fazer algo, mas já sabe que o Senhor não está na frente, não gosta daquilo que a gente vai fazer. Então isso é um tipo de poda. Embora seja Deus que corta o ramo, mas nós podemos podar os nossos frutos ruins, o que tem dentro de nós que é ruim. E o Senhor fala aqui claramente que nós venhamos a dar frutos. Como que nós podemos dar frutos? Primeiramente, a gente não pode sair aí falando da palavra de Deus sem conhecer. Como que a gente vai falar sem a gente conhecer? Eu procuro entender um pouquinho. É claro que a gente não vai saber, não vai entender da palavra de Deus de um dia para a noite, mesmo porque a Bíblia é complexa e você precisa orar antes e pedir revelação para Ele te dar, porque senão a gente vai ler de novo e não vai estar entendendo nada que a gente está lendo. Só que, como o André mesmo disse, é viva. E às vezes a gente está precisando só de algo, quando a gente abre, o Senhor fala conosco através dela. Mas é necessário conhecermos a palavra. Examinarmos as Escrituras para ver o que o Senhor fala conosco. A Bíblia é um manual de sobrevivência do crente. Manual de sobrevivência das nossas atitudes. Como que a gente vai saber o que a gente vai falar? Vamos orar e ler a palavra. Então, essa palavra de hoje nos deixa firmados em que nós precisamos dar frutos. Nós precisamos exalar o Espírito Santo. Nós precisamos exalar os nossos dons. Nós precisamos sair do comodismo, como o André falou. Nós precisamos nos posicionar para a guerra. Nos posicionar como agentes do Senhor, para levar a palavra dele no seu trabalho, para levar a palavra dele na sua casa, para levar a palavra dele por onde quer que você andar. Nós no trabalho, nós oramos todos os dias de manhã, antes de começar, às 10 horas da manhã a gente faz uma oração. E às vezes o dia fica corrido e a gente acaba orando à tarde, mas sabe quando você fica assim, agoniada? Nem todos que estão ali são crentes, mas eles recebem oração. E como a palavra do Senhor não volta vazia, eu creio que o Senhor guarda também aquelas vidas. Guarda aquelas vidas e eu creio que um dia elas vão conhecer a Cristo em nome de Jesus. Amém. Então, Jesus veio
deixei até anotadinho aqui para não esquecer. Jesus veio para reconstruir o que havia perdido entre o homem e Deus. Lá no Éden, Adão e Eva, eles resolveram desobedecer ao invés de obedecer. E a partir dali foi desligado algo que era para ser ligado. O Senhor destruiu uma vez a nação por causa do pecado. E é o pecado que nos afasta muitas vezes do Senhor. O pecado que nos afasta de ouvir as nossas orações. É o pecado que nos faz ficar recuados, isolados, não querer pedir ajuda. Ele vai sufocando a gente de uma forma que a gente vai ficando, ele vai crescendo e a gente vai diminuindo. O medo fica acuado e não pede ajuda. Mas que nessa noite a gente venha refletir sobre esse texto, para que nós possamos perguntar para o Senhor, que fruto que eu estou dando? Que tipo de fruto que eu estou dando? Tem agradado a Ti, Senhor, o fruto que eu estou dando? Igual esse último louvor. Tu verás o fruto do seu penoso trabalho. Esse tu verás o fruto do seu penoso trabalho é Jesus. Ele morreu na cruz por mim e por você. Ele entregou a vida dele por mim e por você. Ele tem que se alegrar do que a gente tem feito? Ele tem que se alegrar das nossas atitudes? Ele tem que se alegrar do nosso posicionamento em Deus? Não estou apontando ninguém, irmãos. Isso vem para mim primeiro. Eu tenho lido o suficiente a palavra? Eu tenho buscado o suficiente? Eu tenho falado do amor de Cristo o suficiente? Hoje esse rapaz era conhecedor da palavra. Essa madrugada eu estava na minha casa dormindo. Mas eu poderia estar em algum lugar falando do amor de Deus e salvar alguém. Não sei. A acusação vem na nossa mente. É automático. Não tem como, não. Então, se a gente está fazendo ou não, quantas coisas a gente fica preocupado? A gente fica preocupado com o carnê, a gente fica preocupado com a compra, a gente fica preocupado com a conta de luz, fica preocupado com a conta com o aluguel. E as almas? Estão indo para onde? Enquanto há vida, há esperança. Mas ali não tem mais vida. Então não tem mais esperança. Mas os que ficaram ainda têm. Os que ficaram ainda dá. Então o que a gente vai fazer? Ficar olhando de novo? Ficar olhando para o buraco de novo? Para ser mais um? Mais um e mais um. São consequências dos erros? São. Mas se não tiver um chato, que crente é visto como chato, né? Se não tiver um chato na bota, quem sabe? Se não tiver um chato lá, ó. Às vezes ainda fala pro Emerson, a gente chama tanto. Vamos chamar, a gente liga, a gente fala, a gente vai. Não sei como que vem a gente, se a gente é legal, se a gente não é, mas eu acho que falam que a gente é chato. Mas a gente liga. Mas eu me sinto ainda impotente. Principalmente vendo esses tipos de notícia. Fico abalada. Porque eu não sei se eu estou dando o fruto certo. Da mesma forma que Deus cobra cada um de vocês, cobra a gente também. Eu vou ler de novo. Eu sou a videira verdadeira, meu pai, o agricultor. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta. E todo que dá fruto, ele poda, para que dê mais fruto. Você tem sido podado por Deus? A poda vem através das nossas lutas.
para quebrar o nosso orgulho, para quebrar o nosso egocentrismo. O que é o egocentrismo? Eu. Só eu. Mas eu não vou porque eu tenho que arrumar minha casa. Eu não vou porque eu quero ficar em casa descansando. Eu não vou porque tudo tem desculpa. Para tudo tem desculpa. Até quando a gente vai ficar assim? Até quando a gente vai ficar assim? Vendo... Eu não faço ideia de quantos descem a sepultura, mas deve ser um monte. Sem a salvação. E se o Senhor diz aqui que nós fomos criados para dar fruto, para levar a palavra dele, o que temos feito para fazer isso? Temos levado? Ou estamos preocupados com a gente mesmo? Envolvidos nos nossos problemas, no nosso egoísmo? Eu sei que a pessoa tem que querer, eu sei que a pessoa vai pagar pelas atitudes, o Senhor perdoa os pecados, mas a consequência vem, eu sei de tudo isso. Mas a gente tem que abrir a nossa boca. Falar um pouquinho mais. Orar um pouquinho mais. Para que nós possamos exalar o cheiro do Senhor Jesus. Exalar para que a gente foi chamado. A gente não foi chamado para ter casa, carro e passear. Isso não é errado. Não estou dizendo que é errado. Mas isso tudo é consequência. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E as demais coisas vos serão acrescentadas. Eu brinco até com o Emerson. Ele normalmente eu não falo qual a palavra, mas Deus tinha colocado no meu coração essa palavra já fazia um tempo. E toda vez que Deus me dá uma palavra, é de puxão de orelha. Só que o puxão de orelha vem primeiro para mim. E eu falo, Jesus, puxão de orelha de novo, Senhor. Como eu falei no começo, não vai ser campanha da prosperidade, vai ser campanha de puxar a orelha. Campanha de dar chapalhão. Da gente entrar no eixo de novo. Porque eu não quero ser cobrada pela alma de ninguém. Eu não quero ser cobrada porque eu poderia ter feito e não fiz. Então eu vou pedir para o Emerson colocar novamente o louvor. Onde você está mesmo, você só fecha os seus olhos. E pergunte para o Senhor: Senhor, meu fruto tem sido bom, Senhor? Eu tenho dado o fruto que o Senhor quer que eu dê? Como tem sido a minha vida como cristã? Como tem sido as minhas atitudes como cristã? Como cristão? Analise a última semana da sua vida. Não precisa ir muito longe, não. A última semana, o que você fez para Jesus? Você fez alguma coisa para Jesus nessa última semana? Quanto tempo você separou para orar? Quanto tempo você separou para ler a palavra? Aqui diz que a videira é Jesus. Como que nós vamos exalar o perfume do Senhor se nós não buscamos a Ele? A palavra de hoje é: arrependa-se dos teus maus caminhos, como eu tenho que me arrepender também dos meus. A palavra diz que
venhamos a refletir e ver o que verdadeiramente tem sentido nas nossas vidas, Senhor. O que vale realmente a pena. O que nós temos feito para falar do Teu amor, para levar o Teu nome, Senhor Jesus. Como a palavra diz, nós não podemos fazer nada sem o Senhor. Então que você venha pedir nesta noite, para que Ele venha te falar o que você tem que fazer. Senhor, o que eu tenho que fazer? O que o Senhor quer que eu faça, Senhor? Como eu posso gerar frutos bons? Poda, Senhor, o que tiver de ruim em mim, para que meus frutos sejam doces, para que meus frutos sejam de qualidade, Senhor, que eu possa exalar o Teu perfume, que eu possa fazer a Tua vontade e o Teu querer, que eu possa ficar menos preocupada com mim mesma e preocupada com o meu próximo, que eu possa amar o próximo como manda a Tua palavra, Senhor. Que o meu falar seja agradável a Ti, que o meu pensar seja agradável a Ti, que o meu andar seja agradável a Ti, Senhor. Que eu possa, Deus, dar bons frutos. Eu Te agradeço, Senhor, por ser a videira, por eu estar ligada a Ti novamente, Senhor Jesus. Vai valer a pena. Fazer a obra do Senhor vale a pena. Se entregar verdadeiramente ao Senhor vale a pena. Porque quando nós vemos os frutos, a alegria nos invade, a alegria do Senhor nos invade. E Ele se alegra conosco através dos frutos. Nós não vamos levar nada deste mundo, mas teremos a nossa coroa com os frutos que nós ganhamos aqui, com as almas que nós ganhamos aqui neste lugar. Nós venhamos a orar 5 minutos a mais do que a gente está acostumado. Nós começamos a ler um capítulo a mais do que a gente está acostumado a ler. Nós precisamos orar 5 minutos a mais da palavra de Deus. Nós precisamos nos posicionar em Deus. Nós precisamos fazer a segunda vontade do Senhor nas nossas vidas. Nós não fomos chamados à toa. Se estamos aqui nessa noite, é para sair do comodismo, como disse o André, para nos posicionarmos como os filhos de Deus, como guerreiros do Senhor, para levar a palavra do Senhor para esse mundo, para levar o amor de Cristo às pessoas. Que essa semana você peça para o Senhor te mostrar, peça para Deus, Senhor, para quem o Senhor quer que eu fale do Seu amor? Deixa eu cuidar de alguém, Senhor. Deixa eu cuidar de uma amiga, deixa eu cuidar de uma irmã, deixa eu falar um pouquinho mais do Teu amor para alguém. No meu trabalho, as dicas que possam ser dignas, que o Senhor possa se alegrar com ele. Que ao seu for eu possa levar o Teu Espírito Santo. Que o Teu Espírito Santo seja refletido através do meu rosto, que as pessoas possam ver o Teu amor, que eu possa cuidar das pessoas com mais amor, com mais zelo, Senhor. Perdoa as minhas falhas, Jesus. Perdoa as minhas falhas. Perdoa, Senhor, os frutos que eu poderia ter dado no até hoje. Que o Senhor venha me ajudar, Senhor. Que o Senhor venha me ajudar a ser uma pessoa melhor, a ser uma serva melhor, a ser uma vida melhor para Ti, a buscar mais intimidade contigo, a buscar mais de Ti, Senhor. Eu não esteja preocupada com mim mesma somente. Preocupada com o mundo aí fora, com as pessoas aí fora. Que seja
essa oração seja minha e tua também. Que nós possamos sair do comodismo. Que nós possamos levar a palavra de Deus. Que nós possamos acordar para falar do amor de Cristo. Para não deixar Satanás ceifar mais vidas como ele tem feito. Quantas vidas são na noite, na madrugada? Que a gente não pode sair, mas que a gente possa dobrar nosso joelho e falar: Senhor, tem misericórdia. Porque quando já desceu a sepultura, não tem mais o que fazer. E eu glorifico a Deus por colocar pessoas nas nossas vidas para a gente cuidar. Que Ele traga mais, que nos dê sabedoria para a gente poder cuidar. Para dar o puxãozinho de orelha. Mas sabendo que o puxãozinho de orelha é para a vida e não para a morte. Que nós possamos nos conscientizar de tudo que nós temos feito. Que o Senhor venha falar conosco. Em nome de Jesus. Amém?